Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria e que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia realmente bem abençoado ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março de 2026, a lição 1 de hoje, desse novo trimestre, ela tem como título Paulo e Colossos. E a lição de hoje ela está baseada nos livros de Colossenses, capítulo 4, versículos 12 até 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, e Filemão, versículos 15 e 16. Esses capítulos e versículos falam da evangelização na cidade de Colossos, na Turquia, feita pelo apóstolo Paulo, sem nunca ele ter visitado essa cidade de Colossos, e ele o fazia através de cartas enviadas a crentes, mensageiros fixos que estavam nessas cidades, inclusive ali em Colossos, pessoas que foram batizadas e conheceram a verdade lá na cidade de Éfeso e que elas estavam compartilhando ali em Colossos. E o Evangelho ele se espalhou nessa região, como menciona lá em Apocalipse 1:4, porque as pessoas estavam sedentas pela palavra de Deus. A explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos, é o trabalho daqueles que ouviram a pregação de Paulo lá na cidade de Éfeso. E uma dessas pessoas que ouviram lá em Éfeso as palavras de Paulo e se batizaram, chamava-se Epáfras, que foi um desses convertidos, e que ele se tornou um grande colaborador de Paulo, e ele retornou a Colossos assim, cedendo em salvar as pessoas, em compartilhar a mensagem do Evangelho. E a lição de hoje, ela fala algo também muito importante que Paulo menciona aqui, que está lá em Filemão, versículos 15 e 16, e Colossenses, capítulo 4 e 9, onde Paulo tem uma atitude, até sugeriu que um senhor chamado Filemão, que ele era muito rico, um homem de grandes posses, que ele foi ali batizado em Éfeso, que ele era de Colossos, que ele se tornou assim um porta-voz da palavra de Deus de Paulo e se tornou um grande cristão após conhecer os ensinamentos de Paulo, o Evangelho da verdade. E Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo, que ele se tornou um fugitivo, porque ele fugiu sob o domínio ali no caso Onésimo, fugiu da presença de Filemão, que era seu senhor, ou seja, fugiu dos domínios do Filemão, que era o senhor desse Onésimo, e Paulo aproveita quando Onésimo conhece essa verdade, e ele queria voltar para seu senhor Onésimo, e ele, Paulo, intercede e fala para Filemão que recebesse de volta o Onésimo, mas somente agora como um verdadeiro irmão na fé. E a atuação do apóstolo Paulo em Colossos, mesmo sem ter nunca visitado ali, ocorreu somente através de cartas que ele enviava a seus colaboradores, um deles chamado Epáfras, que o informava sobre tudo o que ocorria naquele lugar, na igreja,
ali de Colossos. E Paulo, por estudos assim de teólogos, historiadores, eles afirmam que ele nunca havia visitado essa igreja desse lugar. Então se comprova realmente que Paulo nunca esteve em Colossos. E Epáfras era um morador antigo de Colossos, um cristão fiel, comprometido. Ele foi fundador da igreja local, depois de ele ter sido batizado por Paulo em Éfeso, e que ele levou o evangelho para aquela região, e os seus contemporâneos recebiam essas orientações de Paulo através de cartas. E Epáfras conheceu o evangelho e se batizou em uma cidade vizinha na década do ano 50 depois de Cristo, nessa cidade de Éfeso. E todos os habitantes da província da Ásia Menor ouviram a palavra do Senhor, como diz em Atos 19:10 e Atos 20:31, quando Paulo ali em Éfeso ele fez um belo trabalho evangelístico, né? Levou muitas pessoas aos pés de Jesus. E Epáfras também cuidava das igrejas de Laodiceia e Hierápolis, né? Pelo amor que ele pegou e aprendeu de Paulo. Era um crente fervoroso em Cristo, servia como apoio para Paulo ali nas cidades vizinhas, que até o apóstolo Paulo chama Epáfras de conservo, ministro fiel ou servo de Cristo Jesus, que ele menciona lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 4, versículo 12. E assim, ele se preocupava Paulo, né, se preocupava com a maturidade espiritual da igreja, e ele orava para que os colossenses realmente não saíssem dos caminhos de Deus e cada vez mais fossem consagrados. O trabalho missionário que o apóstolo Paulo fez em Éfeso foi fantástico. O evangelho espalhou por toda a região e Colossos foi uma das cidades beneficiadas, onde a palavra de Deus teve um enorme crescimento com a ajuda realmente de conselheiros e colaboradores que Paulo escolheu para estarem ali. E aqueles que ouviram pregar a mensagem de Paulo realmente tomou conta. Eles ficaram assim impactados, né? E eles acabaram espalhando o evangelho pela Ásia Menor. E Epáfras foi um desses convertidos, né? Que se tornou um grande colaborador de Paulo, que entusiasmado compartilhou em Colossos a mensagem do evangelho. Embora Paulo nunca tenha fundado a igreja de Colossos pessoalmente, a comunidade surgiu com o resultado do seu ministério na região, com cartas que ele enviava, impulsionava seus pupilos a espalhar e compartilhar. E alguns anos atrás, estudiosos e arqueólogos, né, estudaram o terreno ali na Turquia, ali de Colossos, e começaram ali a escavar, né, e encontraram muitos trabalhos do tempo de Paulo, né? E essa cidade de Colossos, ela ficava a 15 quilômetros ao sudoeste de Laodiceia, e ali eles encontraram tumbas, artefatos com evidências dessa cidade, né? E encontraram também uma dessas casas, que era a comunidade primitiva que Paulo fazia e pregava o evangelho nas casas. Eles encontraram uma dessas casas, mostrando a veracidade da existência do grande apóstolo Paulo. E na região do Mar Egeu, os pés do monte Olás da Turquia, arqueólogos descobriram mais de 60 sepulturas dotadas de mais de 2000 anos, que era do tempo de Paulo. Por ser muito recente, as descobertas sobre Colossos há menos as informações do que as demais cidades, que possuía, na realidade, Colossos uma população assim, judaica bastante significativa, que era perto ali de 10 mil judeus que viviam ali nessa região da Frígia. E arqueólogos também ali em Colossos, eles encontraram moedas assim
em outras cidades romanas ali por perto, eles encontraram moedas com esfinges, assim, de criaturas mitológicas, né, como deuses pagãos. E por isso que Paulo alertava realmente na época para que eles se afastassem desses ídolos, desses deuses falsos, né? Ele advertiu os crentes de Colossos contra esses falsos ensinamentos que poderiam realmente afastá-los da verdade e tirar Cristo da vida delas. E assim Paulo as encorajava a viver com fidelidade a Deus, como novas criaturas, a cultivar o amor, a bondade e o perdão. Em Filemão, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo sugere a Filemão, um homem realmente com grandes posses, ali em Colossos, que era dono de escravos, que depois ele tornou-se um seguidor de Cristo, ao se batizar, que ele perdoasse e recebesse de volta seu empregado fugitivo chamado Onésimo, que agora também estava convertido e que agora não se tratava mais de como escravo, mas sim como um irmão amado em Cristo, que de fato ocorreu pela intervenção do apóstolo Paulo. E as leis romanas exigiam que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. Era realmente uma lei, uma exigência disso. E com linguagem clara e amável, Paulo foi direto ao ponto, exortando Filemão a usar de misericórdia e de bondade para com o seu servo Onésimo. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador do Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que Ele é o único meio de salvação. Não existe outra forma. Que você saiba disto, onde as Sagradas Escrituras elas têm uma vasta literatura que você pode realmente observar isto e com sabedoria e atuação do Espírito Santo você enxergará a verdade. Que você tenha realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.